Santos, 1863. O cheiro de sal e melaço pairava sobre o cais, um aroma pungente que disfarçava, mal e porcamente, o fedor da doença e da miséria que corroíam a cidade portuária. A febre amarela era uma sombra persistente, mas o medo recente vestia-se com a roupagem da discrição e do sussurro. Os desaparecimentos de jovens, principalmente aqueles vindos dos navios negreiros e que trabalhavam nas docas, tornaram-se uma constante incômoda, um tema evitado nos salões da elite. Neste cenário de prosperidade e podridão, desembarcou Helena Pires, recém-chegada do Rio de Janeiro. Trazia consigo não apenas a sua mala de couro gasto, mas um idealismo abrasador e a pena afiada de uma jornalista que ansiava por desmascarar as hipocrisias da corte e das províncias. Seu alvo inicial era o Casarão Leme, uma fortaleza branca e azul celeste no alto de uma colina, um monumento à riqueza da cultura açucareira e o epicentro de toda a respeitabilidade em Santos. O Casarão Leme era a residência da viúva Isabel Leme e de seu filho, o doutor Horácio Leme. Isabel era a personificação da rigidez social, uma matrona de luto perpétuo cujos olhos, por baixo do véu de renda, pareciam julgar a própria alma dos transeuntes. Horácio, por sua vez, era a esperança da medicina santista, um jovem de maneiras impecáveis, olhar profundo e um intelecto brilhante. Rumores sobre ele existiam, é claro. Dizia-se que suas consultas eram sempre a portas fechadas, que seu laboratório nos fundos do casarão era mais um templo de alquimia do que um local de cura, e que ele tinha uma aversão peculiar à luz do sol. Tais rumores, no entanto, eram rapidamente silenciados pelo prestígio da família e pela força da bolsa. Helena alugou um pequeno quarto na Rua do Rosário, próximo o suficiente para sentir o vento trazer de lá o aroma de jasmim e, por vezes, algo mais metálico e doce, que ela teimava em atribuir ao sangue de algum matadouro vizinho. Ela sabia que, para desvendar os desaparecimentos, precisaria penetrar no círculo de Horácio. A elite, afinal, sempre soube mais sobre o crime do que o povo. Em sua primeira noite, enquanto escrevia em seu diário à luz bruxuleante de uma lamparina, Helena sentiu a primeira pontada de uma atração perigosa. Ela já o vira de relance na rua. Ele era belo de uma forma fria e distante, como uma estátua de mármore grego que havia ganhado vida apenas para carregar uma maldição. Ela estava na cidade para escrever uma matéria sobre a febre e as injustiças da escravidão. Mas seu instinto jornalístico e algo mais íntimo e proibido a empurrava para a porta do Casarão Leme. O jogo de sedução, tanto da notícia quanto do homem, estava para começar. Ela mal sabia que, ao tocar naquela porta, estaria tocando o mais fundo e macabro segredo que a cidade de Santos havia sepultado. Helena armou seu plano com a precisão de um relojoeiro. A melhor forma de se aproximar do Dr. Horácio era sob o pretexto de uma necessidade, forçar uma interação que fosse além de um mero encontro casual na rua. Ela inventou uma doença leve, um mal-estar vagamente ligado à aeração portuária, e solicitou uma consulta no Casarão Leme. A formalidade com que o convite foi aceito, uma pequena nota perfumada e fria, entregue por um mensageiro calado, apenas intensificou sua curiosidade. No dia marcado, ao subir os degraus de mármore branco do casarão, ela notou a ausência de vida. A casa era um túmulo de luxo. A própria viúva Isabel a recebeu na sala de estar, um ambiente abafado por veludos pesados e odores de cera e jasmim murcho. A matrona era uma esfinge de cortesia gélida. O doutor Horácio a atenderá em breve, senhorita Pires. Ele aprecia a discrição, disse Isabel, com uma voz que parecia um sino rachado. O consultório de Horácio ficava no final de um corredor escuro, longe da luz natural e do burburinho da casa, se é que havia algum burburinho ali. O ambiente era espartano para um médico de sua fortuna, mas perfeitamente organizado.
Havia livros de anatomia dispostos metodicamente e em uma prateleira sob um pano de veludo escuro, algo que Helena não conseguiu identificar, mas que exalava uma aura de objeto sagrado e proibido. Horácio entrou na sala e a impressão que Helena teve foi ainda mais forte do que a inicial. Ele usava um fraque preto impecável, o cabelo escuro puxado para trás e seus olhos. Aqueles olhos eram a verdadeira anomalia. Eles eram de um azul quase transparente e pareciam penetrar não apenas a sua pele, mas a sua alma. A consulta foi profissional, quase fria. Ele ouviu suas queixas, tocou seu pulso com a ponta dos dedos, um toque tão leve que era quase uma eletricidade. Ele diagnosticou a doença dela com um sorriso de escárnio sutil nos lábios. Um sinal de que ele sabia que ela não estava doente. A senhorita não padece da febre da cidade, mas da febre da curiosidade, não é mesmo? Ele perguntou, a voz grave e sedosa, um convite e um aviso. Helena não se encolheu. É o meu ofício, doutor. E a cidade de Santos padece de um mal ainda pior, a indiferença aos que desaparecem. Talvez o senhor, com sua influência, pudesse ajudar a descobrir a verdade. A menção aos desaparecimentos fez o músculo de sua mandíbula estalar, uma reação breve, quase imperceptível. Ele a olhou longamente, sem piscar, e naquele olhar, Helena viu uma escuridão que era, de alguma forma, atraente. A verdade é uma amante cruel, senhorita Pires, e este casarão tem a sua própria verdade. Talvez não seja seguro para a senhorita cortejá-la. Ele receitou-lhe um tônico inócuo e a acompanhou até a porta, onde a viúva Isabel já a esperava. A breve interação foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Horácio Leme sabia de algo, e o perigo que ele emanava era para Helena o mais potente dos afrodisíacos. Ela deixou o casarão Leme com o coração acelerado e a certeza de que voltaria, não apenas pela história, mas por ele. De volta ao calor sufocante da Cidade Baixa, Helena começou sua investigação. Seu foco mudou. Em vez de investigar os desaparecimentos como casos isolados, ela passou a procurar a conexão entre eles e o casarão Leme. Ela frequentou os bares de estivadores e os pequenos cafés onde os homens do porto trocavam segredos por um copo de aguardente. Foi ali que ela começou a ouvir os murmúrios. Não eram sobre Horácio, a princípio, mas sobre a viúva Isabel. A história contada era de que ela havia tido um marido cruel, que a maltratava e a humilhava. Ele havia desaparecido misteriosamente há muitos anos, e ela nunca mais havia se casado, dedicando-se unicamente ao filho. Dizem que a viúva tem um pacto, moça. Um pacto para proteger o filho de tudo. E até da lei de Deus, disse-lhe um velho e bêbado estivador, com a voz rouca. Helena percebeu que a força de Isabel não estava apenas em sua riqueza, mas em sua rede de lealdade e medo. Ela pagava bem seus empregados, mas exigia silêncio absoluto. Ela era a teia que protegia a aranha, a guardiã do segredo do casarão. Em uma tarde, Helena conseguiu uma entrevista formal com um colega médico de Horácio, um homem idoso e nervoso chamado Dr. Alencar. Ele relutou em falar, mas a persistência de Helena o convenceu. Ele admitiu que Horácio era um gênio, mas que havia algo de estranho em sua ciência. Ele despreza os remédios comuns, senhorita. Fala em nutrição especial, em vitalidade extraída, em pesquisas que remontam a rituais ancestrais. E ele nunca participa dos almoços de confraternização. Ele come muito pouco em público, quase nada, para ser franco. O doutor Alencar olhou em volta, como se o próprio casarão Leme pudesse ouvi-lo. A mãe o mima de forma doentia. Desde criança, lembro-me de quando ele era pequeno, Isabel o alimentava sozinha, longe dos olhos de todos. Sempre uma dieta especial, dizia ela. A palavra dieta ressoou na mente de Helena com um eco macabro. Ela ligou o temperamento recluso, o desinteresse de Horácio por comida social e a devoção extremada de Isabel aos desaparecimentos de jovens sem laços. A peça faltante era o acesso ao casarão. Ela tentou uma segunda visita.
Desta vez, sob o pretexto de agradecer a cura e trazer um pequeno presente. Isabel a recebeu com menos calor ainda, mas aceitou o presente, uma caixa de chocolates finos com um sorriso que não alcançava seus olhos. Horácio não estava em casa. No entanto, enquanto esperava na sala, Helena notou uma abertura de ventilação no piso, disfarçada por um tapete persa. Por um momento ela se abaixou, fingindo atar o cadarço de sua bota, e sentiu o ar frio e úmido que vinha de baixo, trazendo consigo o mesmo aroma metálico e doce que ela sentira na Rua do Rosário. Era o cheiro de uma câmara subterrânea, de um lugar escuro e proibido. A sinapse de seu pensamento foi instantânea e horrível. O casarão Leme não era apenas a casa, era o calabouço. E o segredo estava literalmente enterrado. Ela precisava voltar, e da próxima vez não seria uma visita de cortesia. Seria uma visita de cortesia. Helena voltou ao casarão Leme uma semana depois à noite, usando as sombras da mata vizinha como disfarce. Ela subornou um dos jardineiros, um velho alcoólatra que falava mais do que devia, e descobriu que Horácio frequentemente passava a noite em sua biblioteca, no segundo andar. A viúva Isabel dormia cedo e a casa era entregue a um silêncio mortal. Helena escalou o muro baixo, vestida com roupas escuras, e entrou pela janela da cozinha que o jardineiro havia deixado ligeiramente destrancada. O silêncio do casarão amplificava o som de seus próprios passos. O aroma de jasmim e podridão era mais forte no interior. Ela subiu a escadaria principal, seu coração batendo um ritmo febril. Ela não estava apenas procurando uma pista, estava procurando uma confissão, uma razão para a escuridão que ela sentia em Horácio e que a fascinava. A biblioteca era um santuário de conhecimento proibido. Livros de anatomia, alquimia, rituais antigos e, mais perturbadoramente, volumes encadernados em couro sem título, repletos de anotações feitas à mão em latim. Helena viu Horácio sentado à sua escrivaninha. Ele não estava lendo, mas rabiscando com uma pena, absorto em seus pensamentos. Sua beleza era ainda mais impressionante à luz do candelabro, uma figura trágica e sublime. Ele parecia um anjo caído. Enquanto Helena se escondia atrás de uma estante, ela ouviu um barulho no corredor. A viúva Isabel não estava dormindo. A mulher passou pela porta, parou e olhou diretamente para a escuridão, onde Helena estava. O terror congelou a jornalista, mas Isabel apenas sorriu, um sorriso pequeno, íntimo, e se dirigiu a Horácio. Meu filho, você não tocou no seu tônico. Você precisa de força. Lembre-se do que conversamos. A sua necessidade deve ser atendida, senão a doença volta. A mamãe cuidará disso. Como sempre. A frase era carregada de uma intimidade doentia, uma cumplicidade que transcendia a simples relação familiar. Horácio levantou o olhar, e pela primeira vez, Helena viu nele não apenas a frieza, mas uma profunda exaustão. Não é a doença, mãe. É a culpa. É o cheiro do que fazemos que me persegue. A viúva Isabel tocou o rosto do filho com uma ternura demente. Não há culpa, meu amor. Há apenas a sua sobrevivência e a minha devoção. Você é uma obra de arte, e o artista deve ser nutrido. Vou mandar um de nossos novos empregados para a câmara, como combinado. Isabel se retirou, deixando o Horácio sozinho com sua pena e seus demônios. Helena, escondida, sentiu um arrepio. A frase, nossos novos empregados e câmara, confirmavam tudo. Ela não tinha provas físicas, mas a confissão estava no ar, um fantasma de palavras. Naquele momento, seu instinto jornalístico se chocou com a sua atração. Ela poderia fugir, ir à polícia, mas parte dela, a parte mais sombria, queria ficar, queria ser a única a compartilhar o segredo, queria salvar o monstro. Ela viu Horácio beber o tônico, um líquido espesso e escuro em uma taça de cristal. Ele olhou para o nada e um tremor percorreu seu corpo. A porta da biblioteca se fechou suavemente, e Helena soube que era hora de agir ou de ser descoberta. O destino, ou a obsessão,
fez com que Helena e Horácio tivessem um encontro inevitável. Na manhã seguinte à sua invasão na biblioteca, Helena esperou por ele em um jardim público perto da igreja. Ele a viu, parou, e um sorriso melancólico surgiu em seus lábios. Ele sabia que ela o estava investigando, e ela sabia que ele a esperava. Não é saudável para a senhorita me procurar, Helena, ele disse, usando seu primeiro nome, um gesto de intimidade que a desarmou. Eu não estou aqui como jornalista, Horácio. Estou aqui como uma pessoa que viu sua dor, ela respondeu a voz trêmula. Eles se sentaram em um banco de pedra sob a sombra de uma figueira. Horácio começou a falar, sua voz baixa e cheia de um desespero controlado. Ele não confessou o crime diretamente, mas falou sobre a maldição que o ligava à sua mãe. Ele contou que desde a infância sofria de uma doença misteriosa que nenhum médico em São Paulo ou na Europa conseguia diagnosticar. A única coisa que aliviava sua dor, que lhe dava vitalidade, era um tipo de dieta que sua mãe havia descoberto em livros antigos e que ela preparava com uma devoção fervorosa. Minha mãe me salvou da morte, Helena, mas ao me salvar, ela me transformou em algo que não deveria existir. Eu sou o seu maior experimento, a sua obra-prima macabra, ele confessou. Ele descreveu a Câmara não como um lugar de assassinato, mas como um laboratório de suprimentos, um local onde os jovens escravizados, comprados secretamente por Isabel, de traficantes de escravos, sem escrúpulos e sem laços com a sociedade, eram mantidos antes de se tornarem o seu tônico. A crueldade de Isabel era mais sofisticada. Não se tratava de prazer, mas de um amor doentio pela sobrevivência do filho. O canibalismo não era um ato de barbárie por si só, mas a consequência de uma doença incurável e de um amor materno que cruzou todas as fronteiras morais. Helena ouvia, horrorizada, mas a atração por ele se intensificava. Ele não era um monstro sedento de sangue, mas uma vítima da loucura da mãe e de sua própria doença. Eu luto todos os dias contra isso. É um fardo que me consome. E você, Helena? Você é a primeira pessoa em anos que me olha com algo diferente de medo ou devoção cega. O momento culminou em um beijo, desesperado e proibido. Ele a beijou com a urgência de um homem que sente a morte na nuca, e ela respondeu com a paixão de quem se entrega a um perigo irresistível. Foi o selo do seu envolvimento, um pacto de silêncio e paixão. Naquele instante, Helena deixou de ser a jornalista e se tornou a amante, a cúmplice da escuridão. Ela o amava, e parte dela queria protegê-lo, esconder o seu segredo do mundo. Mas a outra parte, a voz da sua consciência, gritava que era tarde demais. O mal já havia fincado raízes profundas, e nem mesmo o amor mais puro poderia arrancar o horror que habitava o casarão Leme. O sol da manhã iluminava o casal, mas a sombra do casarão parecia pairar sobre eles, ameaçando engoli-los por inteiro. A partir daquele dia, Helena e Horácio se encontraram secretamente, trocando cartas cifradas e encontros furtivos. O romance deles era uma dança delicada entre o prazer e a culpa. Horácio revelava mais detalhes sobre a conspiração da mãe, a forma como ela usava o prestígio da família para silenciar as autoridades, como os desaparecimentos eram cuidadosamente planejados para atingir apenas os marginalizados da sociedade, aqueles por quem ninguém perguntaria. Ele sentia-se um prisioneiro e Helena era sua única janela para a liberdade e a sanidade. Ela, por sua vez, tentava convencê-lo a fugir, a buscar a cura na Europa, longe da influência materna e do segredo macabro. Enquanto isso, a viúva Isabel percebia o afastamento do filho. Sua devoção possessiva a alertou sobre a presença de Helena. Ela começou a vigiar Horácio, lendo suas correspondências, notando sua melhora no humor e sua crescente aversão ao tônico. Para Isabel, Helena era a doença, a jornalista intrusa que ameaçava destruir a obra de sua vida, a sobrevivência do filho. Em uma tarde, Isabel encontrou o diário de Helena,
que a jornalista havia escondido em seu quarto na Rua do Rosário. A matrona, que tinha espiões por toda a cidade, sorriu com a certeza da vitória. O diário continha não apenas as notas da investigação, mas também as confissões apaixonadas de Helena por Horácio. Isabel armou seu plano com frieza calculista. Ela escreveu uma carta para Helena, forjando a caligrafia do filho, pedindo-lhe para ir ao casarão Leme naquela mesma noite. A carta falava de uma fuga iminente, de um último encontro para planejar a partida. Helena, cega pela paixão, não hesitou. Ela rasgou a carta, guardando apenas a memória da hora e do lugar. Ao mesmo tempo, Isabel preparou a câmara de suprimentos para uma nova aquisição, mas desta vez não era um escravizado recém-chegado. O plano da viúva era cruel e triplo: eliminar a ameaça, forçar o filho a um ato final de canibalismo e, assim, ligá-lo a ela por um crime irreparável. Na noite marcada, Horácio estava em seu laboratório, alheio aos planos da mãe, trabalhando febrilmente em um antídoto que ele esperava que o libertasse de sua necessidade atávica. Isabel entrou no laboratório com um sorriso macabro. Helena está te esperando, meu filho, na câmara de suprimentos. Ela quer te ver antes de partirmos. Ela disse que quer um último beijo de despedida. Horácio ficou paralisado. Helena! Na câmara! Ele sentiu o terror gelado da traição, mas a sua mente, nublada pela culpa e pela paixão, não conseguiu discernir o ardil da mãe. Ele correu para o porão, descendo a escadaria escura que levava à câmara, sem saber que estava correndo não para o encontro com sua amada, mas para o encontro com o destino cruel que sua mãe havia planejado para ele e para a mulher que ele amava. A descida para a câmara de suprimentos era a descida para o inferno. A escadaria de pedra era escorregadia e cheirava a terra úmida e, inconfundivelmente, a carne fresca. Horácio segurava uma lamparina trêmula. Ao chegar no fundo, a imagem que o esperava era o ápice de seu pesadelo. Helena estava lá, mas não para um beijo de despedida. Ela estava desacordada, amarrada a uma mesa de pedra que ele usava para suas dissecções, seu corpo frágil envolto em cordas grossas. Ao lado da mesa, a viúva Isabel estava parada, sorrindo com a satisfação de um gênio do mal. Surpresa, meu amor. Eu não podia deixar essa ratazana estragar a nossa vida. Ela se tornará o seu melhor tônico. A prova de seu amor por mim, a prova de que você me escolhe e não a ela. Horácio gritou, um som gutural de horror e dor. A traição da mãe foi um golpe mais doloroso do que qualquer doença. Ele correu em direção a Helena, mas Isabel foi mais rápida. Ela pegou uma faca cerimonial que estava escondida e a encostou na garganta de Helena. Mais um passo, e você a perde, meu filho. Você a ama? Então prove a si mesmo que ela deve morrer para que você viva. Este é o seu último teste. O olhar de Isabel era de pura loucura, uma devoção materna que havia se transformado em uma abominação. Helena abriu os olhos. Ela havia sido drogada, mas a adrenalina do momento lhe devolveu a consciência. Ela viu o desespero nos olhos de Horácio e o ódio nos olhos de Isabel. Ela percebeu que aquele era o seu fim, mas que o seu amor por Horácio era real. Fuja, Horácio! Não a deixe vencer! Não faça isso! Ela gritou. O apelo de Helena quebrou a pouca sanidade que restava em Horácio. Ele entendeu a profundidade da manipulação de sua mãe. Ele olhou para Helena, seu amor, sua salvação, e para Isabel, sua maldição, sua fonte de vida. Ele tinha que escolher, e sua escolha foi um ato final de libertação, tanto para ele quanto para ela, em um movimento rápido e desesperado. Horácio se virou e, em vez de atacar a mãe, pegou um peso de ferro da bancada e o atirou contra um conjunto de garrafas contendo líquidos viscosos. Os suprimentos que a mãe havia preparado. Os líquidos se espalharam, o cheiro metálico e nauseante se intensificou. Eram, de fato, os restos mortais de suas vítimas. Isabel soltou um grito de fúria e dor, vendo sua obra destruída. Ela soltou Helena e avançou sobre Horácio. Eu te salvei, seu ingrato. Eu te criei.
Ela gritou, a faca cerimonial em punho, sua intenção de assassinato clara. O confronto final na câmara escura foi rápido e brutal. Enquanto Isabel avançava sobre o filho, cega de raiva, Horácio agarrou um bisturi do chão e se defendeu, não para ferir a mãe, mas para se proteger. O resultado, porém, foi trágico. No meio da luta, o bisturi atingiu Isabel no peito, um ferimento fatal. Ela caiu no chão de pedra, seus olhos de vidro fixos no filho. Sua última palavra foi um sussurro de loucura e possessão. Sua vida é minha, Horácio. Horácio cambaleou para trás, horrorizado. Ele havia matado a mãe que o havia criado, a mulher que o havia amaldiçoado. Ele era livre, mas a liberdade tinha um preço terrível. Ele correu para Helena e a libertou. Seus olhos se encontraram, cheios de dor e amor. O plano de Isabel havia falhado em ligá-lo para sempre ao crime de canibalismo, mas havia tido sucesso em transformá-lo em um assassino. Eu não posso ficar, Helena. Eu sou um monstro, e o segredo desta câmara não pode ser revelado. É o meu castigo, ele disse, a voz quebrada. Helena, apesar da dor e do medo, entendeu. O escândalo destruiria a sociedade de Santos, e o casarão Leme se tornaria um circo de horrores. Horácio, embora fosse a vítima de sua mãe, não seria perdoado pela lei dos homens. Eles fugiram da câmara, deixando Isabel para trás, um sacrifício final à sanidade do filho. Horácio a levou até a porta dos fundos do casarão. Ele a beijou longamente, um beijo de despedida e gratidão. Publique a sua história, Helena, mas não sobre isso. Escreva sobre a febre amarela, sobre a injustiça, mas guarde o nosso segredo. O meu castigo será a minha fuga, e a sua será o silêncio. Naquela manhã, o casarão Leme foi encontrado vazio. A polícia, alertada por um vizinho sobre a agitação na noite anterior, encontrou o corpo da viúva Isabel e a causa da morte foi atribuída a um assalto de escravos revoltados. O segredo da Câmara nunca foi descoberto. Helena Pires, a jornalista, nunca escreveu a matéria sobre o casarão. Ela deixou Santos e se tornou uma das mais respeitadas jornalistas do Rio de Janeiro, escrevendo sobre injustiça social e a abolição da escravatura. Ela cumpriu a promessa, guardando o segredo do seu amor proibido. Horácio Leme desapareceu sem deixar rastros, fugindo para as profundezas da Europa, carregando consigo a culpa do parricídio e o fardo de sua doença, um fantasma que assombrava a próspera e hipócrita cidade de Santos. O casarão Leme foi demolido anos depois, mas a lenda do filho canibal e da mãe devota continuou a ser sussurrada nas sombras do porto, um lembrete macabro do que o amor doentio e a hipocrisia social podem gerar.